Salve, salve galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas, esse é o canal Futipédia, sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar o vídeo, eu quero fazer um exercício de imaginação aí. Pense que você torce para um time europeu, por exemplo, o Real Madrid, e aí, logo na primeira rodada de uma Liga dos Campeões que você tá jogando, você já pega logo o Barcelona. Um é o clássico de cara lá no Bernabéu, e aí, depois desse jogo com o Barcelona, você vai lá e tem que sair para Portugal e pegar o Porto. E aí, na terceira rodada você tem um alíviozinho ali e pega o Sheriff em casa. Depois você tem que jogar com o Shakhtar fora. E aí depois você vai receber a Juve em casa. Você vai sair para pegar o Borussia Dortmund lá no Signal Iduna Park. Na volta você joga contra o Liverpool e no final você termina jogando contra o Marseille no Velodrome. Essa é uma Champions League muito louca, né? E eu só tô falando de fase de grupos. E aí você deve falar, pô, mas como que o Real Madrid vai pegar o Barcelona numa fase de grupos, sendo que hoje não dá? Ou você também pergunte, pô, você falou aí 8 jogos diferentes com 8 adversários diferentes. É impossível, você só joga com 3 adversários diferentes e de volta hoje na Liga dos Campeões. Mas esse é um cenário que pode acontecer no futuro, na nova Liga dos Campeões. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. E embora o meu objetivo inicial nesse vídeo era falar mais sobre pontos positivos e negativos, porque eu vejo muita gente com dúvida, com dificuldade de entender o novo formato, muita gente não sabe se vai ser bom, se vai ser ruim, algumas pessoas estão reclamando, eu até achei que seria mais, algumas até gostaram do novo formato, mas eu vou falar sobre pontos positivos e negativos do novo formato. Não queria explicar esse novo formato, mas eu vou ter que explicar algumas coisinhas para vocês entenderem os pontos positivos e negativos. Caso fique dúvida sobre o novo formato, eu recomendo que você veja outros canais que focaram muito mais em explicar como vai ser e provavelmente vão explicar muito melhor que eu. Mas eu vou ficar do ladinho aqui, vou usar esse espaço para colocar algumas imagens. Acredito que você vai entender bem, porque ao contrário do que muita gente está pensando, não é difícil, é tranquilinho de entender. Então, para começar, a primeira mudança a se destacar é essa que eu falei no começo do vídeo. Hoje, na Liga dos Campeões como ela é hoje, ela tem 8 grupos de 4 times, e no futuro ela vai ter um grupão só com 36. Então, vão ter 4 times a mais, já explico de onde vem essas 4 vagas, mas basicamente um time ele não vai jogar só com 3 adversários na fase de grupos e de volta. Agora um time ele vai jogar contra 8 adversários diferentes, 4 em casa e 4 fora. E aí esse cenário que eu falei do Real Madrid, por exemplo, ele pode acontecer. E como que vai ser esses jogos, né? Acho que a primeira dificuldade das pessoas entenderem é como que meu time vai jogar contra 8 outros times aleatórios assim. Será que não vai ficar injusto? Mas, na verdade, eu acho que vai ficar até mais justo do que é hoje, já que como vai ser escolhido esses adversários, né? Vai ser por meio de sorteio, e os times eles vão ser divididos em 4 grupos, ou 4 potes, né? De 9 times cada, e aí cada time vai poder jogar contra 2 do mesmo grupo, 2 do mesmo pote, né? 2 do segundo pote, 2 do terceiro pote e 2 do quarto pote. E por que é dividido assim? Bom, cada pote ele é dividido por nível de dificuldade, né? Definido pelo ranking de clubes. Então, os 9 melhores times no pote 1, os 9 segundos melhores times no pote 2, depois no 3 e no 4 por nível de força de cada time, né? Assim vai ficar definido. E eu acredito que vai ser mais justo por causa disso. Então, você vai pegar 2 adversários fortes, 2 adversários mais ou menos fortes, 2 adversários medianos e 2 adversários mais fracos. Então, imagino que vai ser um pouco mais justo. E aí, essas 4 vagas a mais, vai vir uma vaga a mais, vai ser pro caminho dos campeões. E hoje a Champions é dividido, né? A pré-Champions no caminho dos campeões e caminho da Liga. Já eu falo um pouquinho mais disso. Uma outra vaga, ela vai vir da quinta federação melhor ranqueada. Então, hoje a gente tem 4 vagas diretas para as 4 melhores federações. Então, a Inglaterra, a Itália, a Alemanha e a Espanha tem 4 times que vão diretos. Hoje, a quinta, se não me engano, é a França, e só tem 2 diretos. E agora ela vai receber essa vaga a mais. O terceiro também vai direto. Pode ser que mude, pode ser que a Holanda vire essa quinta liga e aí ela ganhe uma vaga a mais. E as outras 2 vagas que restaram, elas vão ser para as federações que tiverem a melhor pontuação nas competições da UEFA antiga. Então, por exemplo, tem Conference, tem Europa League e tem Champions League. Se os melhores times colocados, somando tudo nessas 3 competições, forem times ingleses e espanhóis, a Inglaterra ganha uma vaga a mais e a Espanha ganha uma vaga a mais. Então, ao invés de ser G4, vai ser G5 para essas federações. Aí você deve estar começando, ixi, já não gostei, tá muito confuso, muito complicado. Mas na real, saber disso aqui pra você não é importante.
não é importante, não muda nada. Você saber pra onde vai essas vagas a mais não muda nada. A menos que você, sei lá, torça pra um time da Inglaterra, por exemplo, o Liverpool, e aí o Liverpool ficou em quinto lugar, não ia direto, mas os times ingleses tiveram um desempenho bom nas competições da UEFA no ano passado, aí nesse ano o Liverpool, por exemplo, em quinto ganha a quinta vaga, e aí sim vai ser interessante saber disso, mas na prática, não liga pra isso não. Você curtir esse novo formato da Champions não passa por isso. Eu acho legal, porque vai ter 4 times a mais, abre um pouquinho de espaço para times menores e tal, deixa também times grandes que geralmente ficariam de fora poder participar também, isso deixa a liga mais forte, mas eu vou falar dos prós e contras já já. Então, tem essa mudança principal, aumenta 4 times, sai a fase de grupos, entra a fase de liga, que são 36 times numa única tabela. Também ninguém vai descer para a Europa League, então, Sevilha, se lascou, você vai ter que se classificar, senão ferrou, você não joga mais Europa League. E também os potes, como eu falei, vão ser divididos por ranking. Hoje é mais ou menos assim, mas acontece uma distorção. Por exemplo, quando o Leicester ganhou o campeonato inglês, ele foi cabeça de chave e ficou no pote 1. Então times como, por exemplo, Manchester City, Liverpool, não lembro se foi o Chelsea ou o Arsenal que ficou em terceiro, quarto e quinto, foi o Tottenham. Esses times acabam indo para outros potes. Então eu já vou ter que pegar um time forte do pote A e ainda no pote B vem um time forte da Inglaterra, às vezes acaba criando grupos da morte. Então agora, independente se você for campeão da sua liga ou não, os potes eles vão ser definidos por ranking da UEFA, então de fato os melhores times vão estar no primeiro pote, os mais ou menos bons no segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Essas são as mudanças principais que você precisa saber. Outros canais explicam muito melhor isso aqui, mas basicamente subiu o número de times, sai fase de grupos, entra a fase de liga, e aí vai ter oitavas, antes das oitavas de final vai ter um 16 avos de final ali, dependendo da classificação que o seu time ficar, mas tudo isso aqui não é tão importante. A parte mais legal vai ser, seu time vai ter jogos contra times diferentes, vão ser 2 jogos a mais, e aí você vai ter que ficar olhando ali a tabela, como é que seu time tá, se ele tá bem classificado ou não, se ele vai direto para as oitavas, se ele vai ter que jogar o mata-mata antes, ou se ele vai ser eliminado. E aí, dado essas mudanças da Champions, eu vou focar mais aqui em explicar pontos positivos e negativos, tá? Então, indo para os pontos positivos, e aí vocês vão entender um pouco mais do regulamento a partir de pontos positivos e negativos. O primeiro é que vai ter mais times, e tá, por que isso é bom? Um time pequeno ele vai ter 2 jogos a mais, então, antigamente um time pequeno entrava na fase de grupos e ele já caía na fase de grupos, ele só jogava 6 jogos e já era. Hoje um time pequeno ele vai ter 2 jogos a mais para jogar, então mesmo que ele caia na fase de grupos, ele vai ter 8 jogos na Liga dos Campeões, e para você que torce pro Real Madrid, tanto faz, não é importante. Mas para um cara que torce ali pro Benfica, e cada jogo da Liga dos Campeões vale dinheiro, se o Benfica não consegue se classificar, ele jogou 6 jogos de Champions e já era. Então pensa que você monta um time ali pensando em jogar vários jogos de Champions League, você cai logo na fase de grupo, você fez um grande investimento, não teve tanto retorno, então tendo mais jogos, você vai ter mais exposição na TV, você vai ter mais bilheteria e tudo mais, então é dinheiro para times menores por ter jogos a mais na Liga dos Campeões. Outra coisa, tem gente que tá falando que essa nova Champions é para favorecer os times grandes. Eu acho que pode acontecer um bagulho muito maluco nessa nova modelo de Liga dos Campeões, que é ter mais zebra. E aí você fala, pô, mas como assim mais zebras? Eu explico. Dentro dos 36 ali, pode ser que tenha mais times pequenos jogando, e esses times pequenos podem roubar pontos de times grandes. A gente já viu o Leicester, quando participou, ele conseguiu passar de fase. A gente já viu o Sheriff ganhando do Real Madrid. A gente já viu times como o Shakhtar, como o Málaga, ainda em fases agudas da Liga dos Campeões. Uma final que teve o Porto e Mônaco em 2004. Então, times pequenos podem acabar complicando times grandes. E uma das complicações pode vir do formato. Como vão ter 36 times, todos não vão jogar com todos. Então, todos os times vão ter 8 jogos só. Então, na pior das hipóteses, pode ser que 3 times consigam ganhar todos os jogos. Então, mesmo que você tenha ganhado todos os jogos, você ainda pode ficar em terceiro. Agora, imagina os times que perderam um jogo só. Então, o máximo que um time pode fazer é 24 pontos. Vamos supor que teve um time lá que só perdeu um, ganhou os outros 7, fez ali 21 pontos. E tem outros times que se encontram na mesma situação que eles. Se você dá um vacilo, com certeza você vai perder para algum time grande, porque você tem que jogar com 2 times da primeira prateleira, 2 times da segunda, 2 da terceira, 2 da quarta. Então, vamos supor que Real Madrid e Barcelona estão na primeira prateleira e eles se enfrentam. Não tem como os dois ganhar. Ou um ganha ou o outro ganha. E aí você já perde pontos ali.
Porém, um time da prateleira de baixo pode te derrotar também. E aí vamos supor que esse time da prateleira de baixo ganha os 2 confrontos da mesma prateleira, ganha dos inferiores e rouba um ponto de um time que está na prateleira de cima. O meio da tabela vai ficar todo embolado, porque pode ser que os outros times ganhem todos os confrontos deles. Não vai ter um time jogando contra o outro. Você vai jogar contra adversários diferentes. Então, uma coisa que acontece no Brasileirão hoje, você com certeza joga 2 vezes com o mesmo adversário. Então, os caras que estão acima de você podem jogar contra você e um dos 2 vai ganhar. Hoje pode acontecer que 2 times que estejam em cima de você na tabela não vão jogar com você e não vão jogar entre eles, ou seja, eles não vão perder pontos entre si. Pode ser que esses 2 ganhem todos os jogos deles e você não consiga alcançar. Então, parece um pouco confuso, mas quando começar você vai entender e não se preocupe em entender regulamento, se preocupe em entender contra quem seu time vai jogar e o que ele precisa fazer para passar de fase. Todas as ligas dos campeões se resumem a isso. Hoje mesmo o regulamento não é tão fácil assim de entender. Mas é só fase de grupos, ganha, passa e acabou. Mas e seu time tá no caminho da liga? Ou seu time tá no caminho dos campeões? Sabe explicar a diferença desses dois? Sabe o que acontece antes dos playoffs? Um time da Holanda lá, quando tem que pegar o campeão da Estônia, o campeão da Hungria, nem todo mundo sabe explicar. Hoje já é confuso, então não fica falando, que vai ser mais confuso e tal. Não vai ser tão confuso assim. Confia em mim, você vai entender. Quando começar a próxima Liga dos Campeões, você vai me lembrar de mim e falar, achei que era mais difícil, mas não é tão difícil assim. Mas eu tenho certeza que vai ter time pequeno roubando ponto de time grande. E aí quando for montar aquela tabela lá com 36 times, vai ter uma porrada de time com a mesma pontuação, sendo dividido ali por saldo de gols e tal. Então vai ser um pega pra capar até o final. Uma coisa que tá todo mundo achando, vai ter time que vai se classificar rápido e nos últimos jogos vai colocar time reserva. Cara, a sua disputa é contra outros times que não vão jogar com você. Se você estiver em sétimo, os outros 6 times acima de você podem ser que eles ganhem os jogos deles, porque eles não jogam entre eles. Então, pode ser que você poupa jogador ali, ou um time que tá abaixo de você ganha o jogo dele, te passa e já era. Então, não acho que vai ser fácil para quem é gigante, não. Muito pelo contrário, eu acho que com mais times pequenos jogando ali contra outros times pequenos também, eles podem fazer os pontinhos dele, e aí contra um grande ele rouba um ponto de um time grande e se enfia lá no meio e passa de fase e pode deixar um time grande cair. É claro que classificando 24 times para a próxima fase, 8 direto para as oitavas de final e outros 16 para pegar numa 16 avos de final, é muito fácil um time grande ficar entre esses 24 aí. Só que se ele bobear, ele não se classifica entre os 8, fica entre os 24, acaba pegando um time forte ali também e fica fora. Então, a dinâmica vai continuar muito parecida. Não acho que vai favorecer um time grande ou vai favorecer time pequeno. Eu acho que vai continuar equilibrado, sujeito a zebras nesse campeonato. E aí, isso é um ponto positivo. Eu acho que a dinâmica da Champions vai continuar sendo muito da hora. E apesar desse formato, é mais difícil ter times grandes fora, né? Essa Champions, por exemplo, não tem o Liverpool. Eu acho uma falta muito grande. Se fosse nesse formato atual, muito provavelmente o Liverpool daria a 5ª vaga ali pela Premier League e estaria dentro. Então, a gente vai ter times grandes também cada vez menos ficando de fora, eu acredito. E aí, uma outra coisa que eu acho legal é a gente ter 8 jogos e não 6. Então, mais jogos. A Champions vai começar um pouco antes, então a gente vai ter mais jogos para assistir. E imagino que a gente vai presenciar aí os surgimentos de jogadores novos, ídolos aí, novos fenômenozinhos. Não que joguem tanta bola, mas eles com certeza vão bater recordes de Cristiano Ronaldo e Messi, porque eles vão ter mais jogo para jogar. Então, para bater o recorde de gols do Cristiano Ronaldo na Champions não vai ser tão difícil. Provavelmente Haaland, provavelmente Mbappé, eles vão conseguir bater esses recordes aí, porque imagino que City, PSG vão estar jogando todo ano, vão ter mais jogos para jogar, vão estar avançando de fases, e o que fica na nossa cabeça, a mística do jogador que decide jogo, ela vai ficar ainda mais forte, porque numa fase de grupos, se você ganhou, sei lá, os 3 primeiros jogos, você está praticamente classificado, então mesmo que você faça um gol lá na 4ª rodada, ele não vai valer tanto. Agora, numa tabela de 36 times, com vários times com uma pontuação igual, porque eles não jogam todos contra todos, eles jogam contra adversários diferentes, então pode ser que os times estejam empatados com o mesmo número de pontos lá no meio da tabela, e você fazer um gol, você joga o seu time muito para cima. Então, o que pode
definir se o seu time ele vai jogar as oitavas direto, ele vai ter que jogar um playoff antes, é você fazer um gol e classificar seu time para uma fase mais aguda. Então, esses gols decisivos vão começar a marcar mais na nossa cabeça. Os times que acabarem jogando a 16 avos de final, eles vão ter que jogar uma fase a mais de mata-mata. Então, a gente vai ver jogadores fazendo gols em mais fases de mata-mata. Então, vamos supor que deu sei lá, Porto e Manchester City, o Porto tá dando um calorzinho no City, o City vai lá e consegue fazer um gol e se classifica para as oitavas. É um mata-mata a mais que a gente vai ver o Haaland fazendo gol, por exemplo. Então, números de gols decisivos do Haaland de mata-mata, tem gente que reclama que ele não faz muito gol decisivo, pode ser que comece a acontecer mais com adversários mais acessíveis, inclusive. Então, isso vai marcar um pouco mais a nossa memória de tipo, olha, aquele jogo que o City quase não passou, o Haaland classificou o time para as oitavas. Então, acredito que a gente vai começar a ver surgir mais jogadores com números estratosféricos aí e que vão marcar mais a nossa cabeça, porque um grande jogador não é só número. A gente tem jogadores que têm números estrondosos e talvez não tenham título, jogadores que têm título, mas talvez não foram tão importantes. Então a gente vai ver um casamento de tudo isso. O cara arrebentando numa fase de mata-mata, o cara fazendo muitos gols e elevando os seus números, né? Então acredito que a nossa percepção de craques vai aumentar um pouco mais. A gente vai ter uma grande quantidade de caras que vão decidir em fases agudas de Liga dos Campeões por ter um mata-mata mais e por ter essa listagem aí muito grande com um monte de time e caras que vão decidir, e um gol pode fazer você subir, sei lá, 5 posições nesse tabelão de 36 times. Então, tenho muita certeza que a nossa percepção de craques vai aumentar um pouco mais por causa do novo formato da Liga dos Campeões. E aí, óbvio, isso também traz mais dinheiro para os times, é importante. Uma outra coisa positiva também é o chaveamento separado, então o primeiro colocado do tabelão vai ficar num canto, o segundo colocado vai ficar do outro canto, de um jeito que eles só se peguem na final. Hoje isso não acontece, principalmente em quartas de final, onde o sorteio é livre. Oitavas de final tem um monte de travas, né? Você não pode pegar time do mesmo país, você não pode pegar times do mesmo grupo, e não pode pegar primeiros colocados. Então, muitas vezes times ingleses, por exemplo, acabam se beneficiando, porque o número de times que ele pode pegar se reduz muito, e aí eles acabam pegando segundos colocados de um grupo mais acessível, e sei lá, o City pega um Shakhtar da vida, o City pega um Porto da vida, que não são times ruins, mas são times mais acessíveis, né? Então, agora acabou isso. Se você é o melhor, você fica numa ponta, o segundo melhor fica numa outra ponta, e não acontece de ter um... Pode acontecer, claro, mas a gente ter um Bayern e PSG logo de cara, igual a gente teve na última temporada, porque os grandes times não vão ficar do mesmo lado da chave, eles vão ficar melhores distribuídos. Então, o ano passado, por exemplo, que ficou Inter de Milão, Milan, Benfica e Nápoles, se não me engano, de um lado, do outro Real Madrid, City, Bayern. Então, ficou muito desequilibrado os dois lados da chave, né? Então, é meio que certeza que um time que fica no lado mais fraco, a gente vai ter um time mais fraco na final. Então, equilibrando agora, a gente vai ter só os melhores em semifinal, só os melhores em final. Tendência de que isso aconteça. Também nada é definido aqui. E aí, a gente vai ter semanas exclusivas de Champions. Então é Champions terça, quarta e quinta. E aí, na outra semana, é Europa League e Conference. Eu acho isso legal porque a gente tem um dia mais de Champions na semana. Como a gente vai ter mais times e mais confrontos entre times grandes, a gente vai ver mais jogos diferentes. Então, cai Bayern e United no mesmo grupo, eles vão jogar entre eles 2 vezes. Isso é certeza, e outros times menores. Agora, como eu falei, o Bayern pode pegar o United, na outra ele já pode pegar o Barcelona, na outra ele pode pegar o Borussia Dortmund, então a gente vai ter provavelmente mais times grandes, mais vezes, então pode ser que a gente tenha um jogo muito bom na terça, um jogo muito bom na quarta, uns 2, 3 jogos muito bons na quinta, então uma semana dedicada para Champions, acho que vai ser muito massa. E aí na outra que a gente vai estar em abstinência de Champions, a gente vai ver uns joguinhos de Europa League. Hoje eu não ligo tanto pra Europa League, eu assisto Champions terça e quarta, na quinta eu não ligo tanto. Agora, como vai ser Champions de uma semana e Europa League na outra, talvez naquela semana, no horáriozinho da tarde, eu sinta falta de um jogo e vá assistir algum jogo de Europa League e comece a prestar um pouco mais de atenção em times um pouco menores. Não sei se isso vai acontecer, mas me parece bem interessante esse novo formato também. E, de novo, a gente vai acabar com a limitação de poder pegar times do mesmo país. Agora você vai poder pegar o time do mesmo país logo na primeira fase. A gente pode ter um Real e Barça logo de cara. A gente pode ter um Liverpool e Manchester na primeira rodada.
Então, claro, tá limitado a um jogo por país na fase de grupos, né? Mas a gente vai ter muito jogo grande logo de cara e eu acho que isso vai ser muito massa também. Mas nem tudo são flores, e aí a gente vai para alguns pontos negativos, né? E eu acho que o- os dois principais pontos negativos é, primeiro, vai ter muito mais jogo. E por mais que eu tenha falado que isso era uma coisa boa lá no começo, a gente sabe que o calendário é meio zoado. Então, se fosse só Champions, beleza, mas tem Champions, times ingleses, por exemplo, tem Champions, tem Premier League, tem Copa da Liga, Copa da Inglaterra, Community Shield logo no comecinho lá da temporada, então é muito jogo. A gente vai ter um Mundial que vai ser maior também, Copa do Mundo tá ficando maior também. Aí criaram a Liga das Nações para encher da data FIFA, então é muito, 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 muito jogo e muita competição diferente. Provavelmente a gente vai ver um monte de jogador se estourando em lesão aí e vai acontecer. E talvez também, por ter mais jogos, jogos a mais da liga que o seu time vai ter que poupar. Então, talvez aconteça o fenômeno que está acontecendo no Brasileirão agora, onde a gente tem Botafogo e Bragantino lá em cima. E a gente sabe que isso acontece porque os times pouparam, porque o Palmeiras, quando levou a sério o campeonato, já chegou lá no topo. O São Paulo também parou de prestar atenção no Brasileirão para ganhar a Copa do Brasil e ir longe na Sul-Americana. A gente tem o Flamengo fazendo um pouco disso, a gente tem o Inter que poupou, o Corinthians também, mas o Corinthians realmente tá ruim, foi eliminado de tudo e mesmo assim não conseguiu reagir no Brasileirão. Mas o Brasileirão tá com times medianos no topo da tabela porque os times grandes pararam de priorizar o Brasileirão para priorizar competições continentais. E isso pode acontecer na Inglaterra, na Espanha, na França, na Itália, e essas competições podem ficar mais equilibradas, times menores podem chegar lá em cima, mas talvez os jogos dessas ligas fiquem um pouco menos atrativos porque os times vão começar a jogar com o time B como se fosse uma Copa da Inglaterra, eles vão jogar com o time B numa Premier League. E acho que a Premier League não vai gostar muito disso, a Liga também não vai gostar muito disso, mas é o que pode acontecer. E assim como o Girona, né, que está liderando agora, a gente pode ver isso acontecer com mais frequência. Por um lado, é legal que dá mais oportunidades para times pequenos, por outro, é ruim porque a liga já perde um pouco de competitividade com os times jogando com times reservas para poupar para mais jogos de Liga dos Campeões. E também, como a gente vai ter times dos potes mais baixos jogando entre si, você não vai querer parar para ver um Shakhtar e Sheriff Tiraspol. Você não vai querer parar para ver, sei lá, um Sparta Praga contra um Ferencváros, sei lá. Você não vai querer ver, muito provavelmente não. Então, vai ter mais joguinhos descartáveis, assim, que você não vai ligar. Mas, não acho que isso é um ponto tão negativo, porque se não quiser ver, você não vê. Se o preço a ser pago para ver mais jogos grandes é ter mais jogos pequenos, você só ignora os jogos pequenos e tá tudo certo. Então, é um ponto que eu falo que é negativo, mas nem tanto. E assim, eu acho que tem muito mais pontos positivos do que negativos. Isso significa que vai ser mais legal de assistir? Não sei. Eu imagino que sim, imagino que vai ser mais legal. Imagino que toda rodada vai ter uma mudança muito grande de posições naquele tabelão, porque, de novo, são muitos times que nem todos jogam contra todos, né? Todos contra todos. Então, a gente pode ter mais de um time aí ganhando todos os seus jogos e empatados ali em número de pontos. Eu acho que isso vai acontecer muito, muito time empatado e sei lá, questão de saldo de gols definir se você vai ficar numa posição ou 3 posições acima. Eu acho que vai ter muita coisa definida por saldo de gols. Talvez isso mova os times a querer fazer mais gols contra adversários menores e não levar o jogo meio em banho-maria ali, vai querer jogar sério todos os jogos, porque um vacilo que você der, os outros times que não vão jogar contra você podem jogar contra adversários mais fracos, fazer pontos e te passar. Então você tem que ficar ligado em todos os jogos. Então eu acho que vai ser uma dinâmica mais legal, mas só vendo para saber. Eu acho que é bem parecido com a Libertadores em final única, que no começo todo mundo tava odiando, aí eu vi alguns vídeos para estudar sobre e vi um monte de gente falando que talvez não fosse tão ruim e tal, aí eu comecei a acreditar, eu falei, não, final única vai ser legal, vai ser interessante, mas a gente vê que é mais emocionante, é legal, mas a questão da logística é uma porcaria, cara. Então imagina ser um São Paulo e Boca Juniors numa final lá no Equador. Imagina para dois times saírem aqui do sudeste do Brasil e o outro da Argentina lá no sul do continente e jogar lá no Equador. Logística não faz sentido nenhum. Sul-Americana então piorou porque são times geralmente menores, com
menos torcedores, né? Então, para lotar um estádio é muito complicado. A gente já viu aí estádios semi-vazios em finais de Sul-Americana. Então, não acho que final única seja bom em todos os casos. Talvez Libertadores, mas Sul-Americana com certeza não. Com certeza não. Então, quando muda alguma coisa, eu acho que a gente só pode ter uma opinião depois que a gente assiste até o final e depois que termina o campeonato, pra gente ver. Mas, basicamente, os argumentos são esses. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar que um time vai se classificar antes de pôr time reserva. Eu já falei que não dá pra isso acontecer. Vai ser muito difícil. Não vai dar pra time ficar querendo escolher adversário, porque vai ter mini sorteios aí em todas as fases. Tem gente que tá falando que vai ser muito complexo, mas basicamente você só vai ter que saber quem são os 8 adversários do seu time, onde ele joga em fora e onde ele vai jogar em casa, contra quem, e ver em que posição ele vai terminar no tabelão para ver se ele vai direto para as oitavas, se ele vai ter que jogar um 16avos de final ou se ele vai ser eliminado direto. Basicamente isso. Quem são os 8 contra quem eu vou jogar, qual jogo vai ser fora e qual jogo vai ser em casa, que posição na tabela eu terminei, do mata-mata pra frente segue basicamente a mesma coisa. Então, o regulamento é complexo. Só se você é o cara, o fiscal da UEFA que vai ficar vendo se o time tá fazendo coisa certa, se você é o cara que vai desenhar o sorteio. Mas se você é espectador, torcedor que só assiste, você só vai querer saber contra quem vai jogar e se você vai passar de fase ou não. Não muda nada. Mas o campeão vai pegar o vice lá da Taça Guanabara e não sei o que. Cara, essas piadas são legaisinhas, eu acho da hora o meme. Mas, pô, não é regulamento de campeonato carioca, não. É fácil de entender. Se você tem um QI mais alto que de um chimpanzé, você vai entender essa bagaça aqui. Então não precisa ficar preocupado, não. E eu acho que não vai perder a graça. Eu acho que vai ser mais da hora, mas só assistindo pra ver. E aí, no final da temporada 24 e 25, você volta aqui e fala se foi legal ou não, beleza? Mas conta pra mim quais são as suas impressões dessa nova Liga dos Campeões. Eu quero ler, quero sentir se você curtiu ou não. E eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, valeu e até a próxima.